Mais uma vez, sejam todos bem-vindos e, é claro, sempre no nome dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já, você que de repente não tem nos acompanhado de forma presencial ou em tempo real nos cultos, eu convido você a adentrar aí em nosso canal e se aprofundar em tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas por meio desse tema da revitalização dos dons espirituais. De fato, eu tenho sido muito edificado, louvo a Deus pelo trabalho de toda a igreja local, em se empenhar em fazer, em realizar, em glorificar o nome do Senhor. E é você que tem nos acompanhado, que também tem aquela sede de aprender, de querer mais de Deus. E conforme o nosso combinado, hoje, dons ministeriais. Mas antes eu quero ressaltar uma fala da última aula que diz respeito ao cessacionismo e ao continuismo, ou seja, quem seriam os continuistas, os cessacionistas. Ao se debruçar sobre o estudo de dons espirituais aí na internet, no cyberespaço, dificilmente você não vai deixar de se deparar aí com esses temas. E o que seria o continuismo? Seriam aqueles que creem, mediante as Escrituras, que os dons espirituais ainda se manifestam nos dias de hoje, na igreja atual. Os cessacionistas também creem e têm também as suas bases bíblicas para crer que esses dons cessaram, que eles foram apenas lá no princípio para validar a igreja, o estabelecimento da igreja, para que então daí em diante o reino de Deus se estendesse, a igreja se expandisse e jamais deixasse de existir. No entanto, até como o nosso tema próprio aborda, a questão da revitalização, isso significa que nós fazemos parte dos continuistas e cremos que, e temos provado e vivido, então não é somente uma questão de interpretação, de axiologia, ou enfim, mas é de fato experiências embasadas na palavra de Deus a respeito dos dons sobrenaturais. E nós temos vivido isso na prática, não somente nós como Igreja Batista Remanescente Fiel, mas uma grande parte do povo de Deus tem vivido, tem testemunhado os feitos do Senhor em relação aos seus dons distribuídos à igreja. E partindo desse princípio, crendo aí que os dons se manifestam nos dias atuais, e é claro, sem querer ferir os nossos irmãos, o nosso próximo que de repente não compartilha da mesma ideia, da mesma interpretação. Mas enfim, nós queremos abordar aqui os dons ministeriais que se encontram em Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, que nos diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E olha só a partir do verso 12, assim como nós aprendemos nos dons espirituais que há um fim proveitoso, para toda aquela diversa manifestação por meio do mesmo Deus, o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, aqui não é diferente, existe uma finalidade. No verso 12 nos diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Oh, glória! Então vamos aqui abordar, é claro, uma manifestação desses dons que se encontram em Atos capítulo 1, a partir do verso 21, quando da eleição do apóstolo que viria substituir Judas, no caso Matias. E olha só como que se deu
esse evento, esse acontecimento? A partir do verso 1, as escrituras dizem o seguinte: portanto é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. No verso 23, então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tens escolhido, verso 25, para assumir esse ministério apostólico em que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Amém? Mas é importante a gente destacar e ressaltar também o que seria, afinal de contas, nós estamos falando sobre ministério, ministrar, ministro. Então, o ministério, qual é um nome comum, né? Nos telejornais, aí, a todo tempo nós estamos ouvindo falar sobre o ministro A, o ministro B, não é isso? O ministério, enfim, no âmbito bíblico, né? Dentro de uma visão bíblica, o que viria a ser um ministério? É o desempenho de um serviço, é um exercício de um serviço religioso especial, como os dos levitas, os dos sacerdotes, os dos profetas, os dos apóstolos, né? E o que seria o ministrar? É simplesmente, maravilhosamente, servir ao Senhor, servir a Cristo, né? Seria o exercer o ministério. E o ministro, quem é o ministro? Ele é servo. Ele é um servo, um empregado, um conselheiro, auxiliar, pessoa designada para exercer o ministério, né? O servo de Cristo que na igreja prega a palavra, administra, batiza, realiza a Santa Ceia, ou seja, está totalmente a serviço do Rei Jesus. Agora, o que seria o apóstolo? O que viria a ser o apóstolo? O apóstolo é aquele desbravador, é aquele que leva consigo o evangelho, anuncia e tem como função estabelecer igrejas, né? Formar pessoas, estabelecer uma organização, cuidar, zelar, prover meios espirituais para que de fato se estabeleça uma igreja e o reino de Deus continue a se expandir, formando vidas, discipulando vidas, para que essas vidas também façam outros discípulos. O dom, né, do evangelista é aquele, né, nós temos aprendido também que a respeito do dom supremo que todos nós possuímos, que é o dom do amor, né, o amor que vem de Deus. E o evangelista é aquele que com toda ousadia, todo o poder, todo o dom, né, usado com ousadia e amor, vai em busca das almas, de arrebanhar as almas, as vidas, resgatar vidas para Cristo, trazendo-as para o pastor que irá apacentar as ovelhas de Cristo, né? Apacentar estas vidas que serão edificadas também pelo ministério do mestre, que é aquele que traz um embasamento bíblico, doutrinário, aprofundado, né, na palavra de Deus, e traz a teoria bíblica mesmo, para que as ovelhas sejam edificadas, sejam alimentadas com um alimento nutritivo, espiritualmente falando, né, para que na junção desses ministérios, o pastor possa ser aquele que cuida, que zela, que apacenta
e que leva essas ovelhas à aplicação daquilo que elas têm aprendido por meio, né, do mestre, daquele que ensina, né, a profundidade teórica, mas claro, também sempre engajando a aplicação, né, porque uma vez que aprender e não aplicar, né, e temos também, né, no caso dos profetas, o qual eu deixei para destacar por último aqui, né, não segui a ordem conforme está escrito, porque eu preferi deixar o profeta por último, para que a gente possa destacar algumas situações aqui, como no caso, como que o profeta do Antigo Testamento, ele não era um intérprete da vontade de Deus, mas ele era um porta-voz da vontade divina, né? Então ele se dirigia a alguém ou a um povo trazendo a vontade de Deus. Ele era um porta-voz do Senhor. Nos dias da igreja, né, os profetas eram embasados no Antigo Testamento, no cumprimento das promessas e no testemunho, né, dos apóstolos conforme a pessoa de Cristo, né, a vinda de fato do Mestre, o início da igreja, o anúncio das boas novas, né, a continuação do anúncio das boas novas. E para os dias de hoje, o profeta, a base dele é o que já está escrito em nosso manual, né, nosso livro de regra, fé, prática, que é a palavra de Deus. Então, exercer esse dom ministerial é fazer uso da palavra para ser boca de Deus, para o povo de Deus, conforme aquilo que também Deus quer para este tempo presente para a vida da sua igreja. Então, profetizar a palavra do Senhor sobre o seu povo. Então, esses dons ministeriais são de suma importância e nós cremos sim que eles se manifestam em nossos dias, assim como os demais dons que nós já observamos também, e cremos que Deus está revitalizando, que Deus está renovando e que vidas têm se identificado com aquilo que Deus tem confiado em suas mãos. Então não temas, né? Mas seja ousado, corajoso. É um tema que Deus também tem nos dado para esse ano, em 1 Coríntios 16:13, né? Para que nós estejamos alertas, para que nós fiquemos aí firmes na fé e para que nós sejamos corajosos e fortes. Então Deus está renovando, revitalizando os dons para que a gente consiga trilhar esse caminho a qual Ele nos orientou por meio do Espírito Santo. E nós temos trabalhado esse ano para que de fato a igreja possa caminhar dentro daquilo que Deus tem nos proposto. Então fica aqui o nosso agradecimento, a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a minha vida, as nossas casas, nossa família. Em nome de Jesus, mais uma vez, o nosso muito obrigado. E vamos viver o melhor do Senhor, aquilo que Ele nos confiou, e vamos continuar expandindo o reino de Deus. Nosso muito obrigado. Vem estar conosco. Em nome de Jesus. Amém.